Aqui nós começamos o início de tudo, né? Gênesis. Hoje é o capítulo 1 e também o capítulo 3. Nós vamos meditar, vamos nos aprofundar na ordem cronológica da Bíblia e cada dia a gente vai ler um pouquinho mais. Mas como sempre antes, vamos pedir que Deus nos guie nessa meditação, né? Senhor Jesus, fale conosco e nos oriente, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no comentário do versículo 1 ele diz: criou o Senhor Deus os céus e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o soberano Deus estabeleceu os céus. Esse princípio daria sentido a toda a criação, pois tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis celestiais estabelecidas por ele. Seria possível existir paz e harmonia no planeta sem o controle e a interferência do reino celestial. Isso mostra que, se o ser humano concentrar sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. Quando nos voltamos para o Criador, o céu é um estabelecido no nosso ser por intermédio do Espírito Santo. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que ele prometeu, como está prometido em João 10:10, né? Que ele falou que veio nos dar vida e vida com abundância. Então ele criou, né, os céus e a terra. Eu não acredito que Deus criaria algo imperfeito, mas ele criou tudo perfeito. Mas aqui diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. E eu acredito que quem entrou aqui, então, em ação para destruir, torná-la sem forma e vazia, foi o próprio Satanás. O comentário diz assim: a terra era sem forma e vazia. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou com excelência tanto os céus quanto a terra e tudo mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, está lá em Ezequiel 28, 11 ao 19, comandou uma rebelião no céu e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguidores dele. O céu continuou a ser como antes, perfeito. A terra, no entanto, sofreu com a presença dos anjos rebeldes, tornando-se justamente o que está descrito nesse versículo. E também me faz lembrar lá em Apocalipse que ele fala que houve uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o diabo e seus anjos, e ele foi expulso do céu. Não houve lugar para ele nos céus. Então ele se achou na terra. E uma vez que o ser humano pecou, permitiu que o próprio diabo e os seus anjos atuassem através da vida do ser humano. A parte B, o Espírito de Deus se movia. Ele é o Espírito da criação, que esteve presente no princípio de tudo e estará presente e atuante até o fim. Em meio ao caos e às trevas, o Senhor se movia sobre as águas. É exatamente isso que ele faz na vida daquele que estão mergulhados nas trevas da dor, da depressão, da tristeza, da angústia e de todo tipo de sofrimento. Contudo, para que o Espírito de Deus repouse sobre a vida de uma pessoa e a transforme por completo, ela precisa manifestar a fé obediente em sua palavra. E seguindo o texto, ele disse: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O comentário do bispo diz: haja luz. Essa foi a primeira ação de Deus em relação ao caos em que se encontrava a terra. Criar a luz pela sua palavra foi uma resposta rápida ao domínio das trevas. Nenhuma obra dele, por mais bela que fosse, poderia ser contemplada na escuridão. A luz não é apenas importante, é fundamental para a existência da vida. Ele próprio. Ela é o próprio Deus. Como o próprio Senhor Jesus se referiu, né? Ele falou assim: eu sou a luz do mundo, e quem andará
Quem anda comigo não andará em trevas. Seguindo o texto, ele diz no 4: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Que interessante, ele diz, e viu que era boa a luz, né? No 5: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Você vê que a terra ficou mesmo desordenada, né? E aqui o Senhor Jesus, através da palavra, né? O próprio Deus, os três juntos, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, Deus Espírito Santo, que é o que está na terra hoje. No 8: E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dia e ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. O comentário diz assim: haja luminares. Ao criar os céus e a terra, o Senhor Deus estabeleceu os luzeiros com funções específicas para manter a disciplina da criação. Isto é, o sol e a lua para fazer divisão do dia e da noite, distinguir as estações e regular os dias e os anos, tudo em perfeita harmonia e obediência às leis firmadas pela palavra do Criador. Você pode conferir depois Salmos 136, do 7 ao 9. E eu aqui percebo também que há muita gente que, por exemplo, ela se aproveita, né? O próprio diabo inspirou a pessoa nisso, a fazer o sol como Deus, a lua como Deus, quando na verdade eles são criaturas, né? Criados por Deus, né? Um Deus tão grande que criou coisas enormes, grandiosas, né? A terra depende do sol, né? Sem o sol a terra não se aquece, nós morreríamos congelados. Mas olha só que maravilha, Deus criou tudo perfeito. E aí a gente para e pensa um pouquinho, o que segura a terra onde está, a lua, o sol? Quem é que coordena tudo isso, esses movimentos, né? As estações do ano, tudo perfeitamente como existe? É o próprio Deus. A palavra dele criou tudo isso, trouxe à existência isso, e hoje tudo que nós olhamos foi uma criação de Deus, né? Você já viu uma rosa, uma flor, algo assim brotando? Que coisa linda, né? Os detalhes. Um Deus que criou cada coisa com cada detalhe tão lindo, maravilhoso. Você começa a contemplar a grandeza de Deus. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra.
E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil, e da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus foi criando e dando nome, então ele tem a possessão disso, né? Os animais, depois nós vamos ver que o ser humano deu nome, mas o sol, a lua, eles receberam um nome dado pelo próprio Deus. Quer dizer, ele criou, ele deu nome. Então, significa dizer que é dele. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o comentário diz assim: façamos o homem à nossa imagem. O Senhor fala no plural. Com isso entendemos que ele faz referência à sua trindade, triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém um só Deus. De igual modo, o ser humano formado por ele tem corpo, alma e espírito. Assim, homem e mulher foram criados à sua imagem e semelhança, isto é, com o seu caráter e com sua natureza espiritual que permitiam a eles se comunicarem com o Altíssimo e adorá-lo em total submissão à sua palavra. Na queda do homem, essa semelhança foi perdida e só pode ser restaurada por meio do novo nascimento. O Espírito Santo é o responsável por essa restauração da imagem do Criador em nós. Então, quer dizer, a imagem e semelhança não é a física, né? Até porque o ser humano, né, vai envelhecendo, morre, se torna pó novamente. Mas a imagem e semelhança, ela está na nossa consciência, né? Na nossa alma. Então a nossa alma é semelhante à alma de Deus. E aí ele continua no 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O comentário do bispo diz assim: dominai. Ao criar o homem, o Altíssimo concedeu a ele autoridade e domínio sobre a terra e sobre tudo que nela havia. O homem havia se tornado representante do próprio Criador e toda a criação obedeceria ao seu comando. Tudo estava sobre os seus pés, os pés dele, inclusive as forças do mal. E aí, seguindo para o 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então, os 6 primeiros dias em que Deus criou todas as coisas e criou também o ser humano. O próprio Deus criou com suas mãos, né? O restante da criação foi com a palavra, mas o ser humano foi com as suas mãos. Então eu fico imaginando, né? Quando ele falou, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, era todo o sonho que o próprio Lúcifer tinha, né? Ele tinha esse sonho, ele tinha esse desejo de ser imagem e semelhança do Altíssimo. Tanto é que ele desejou o trono, né, de Deus. Mas agora ele viu o sonho dele se realizando no ser humano. Imagine a inveja de Satanás contra o ser humano. Então ele tinha que fazer alguma coisa para derrubar, né, impedir que a imagem e semelhança de Deus viesse criar força, ter força na terra. Então vem a terceira parte, agora o capítulo 3, né, de Gênesis, que é o que nós vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O comentário do bispo diz assim: a serpente era mais astuta. Satanás viu uma grande oportunidade de corromper e destruir tudo que Deus havia construído.
Ele se aproximou da mulher com astúcia e malícia, usando uma serpente para dizer palavras ardilosas. Eva não deveria ter mantido aquele diálogo com o tentador, nem lhe dado atenção. Embora os tempos tenham mudado, os métodos dele permanecem os mesmos. O diabo continua mentindo e enganando, pois esse é o seu caráter. Infelizmente, muitos têm sido seduzidos por ele, principalmente as pessoas cheias de emoção e vazias da fé racional. Então, eu até fico pensando, né? Deus criou a mulher e ela é mais emotiva, né? Diferente do homem mais racional. Ele pode ter tentado tentar, né? Ele pode ter tentado tentar Adão, mas não teve nenhum sucesso. Adão não deu atenção. Diferente de Eva, né? Eva deu atenção àquela cobra, àquela voz, porque com certeza ela já vinha cobiçando aquela árvore. Porque eles tinham direito de comer qualquer árvore, né? Menos aquela. Inclusive, a gente tem essa noção de que aquela árvore representava o dízimo e a opção do ser humano em escolher se manter no paraíso, perto de Deus e com Deus, ou comer do fruto e conhecer o que era mal. Porque o bom eles já conheciam, né? O conhecimento do que era bom eles já tinham. Iam conhecer a parte mal, né? Quer dizer, iam conhecer o diabo. Então, Deus colocou aquela árvore ali como uma opção para o ser humano. Ele não criou robôs. Ele não criou um ser humano e colocou no jardim e falou assim, agora vivam aí. Vocês não têm outra vida além dessa. Não, ele deu uma opção. Você pode se manter aqui ou comer dessa árvore e sofrer as consequências, né? Então, você e eu, independente do diabo ou de Deus, nós podemos fazer escolhas. As suas escolhas definem exatamente quem você será amanhã, ou as consequências do que você vai colher amanhã. O 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui ele lançou uma pequena dúvida, né? Ele colocou em crédito, em dúvida, a palavra de Deus quando disse que morrereis. Ele falou assim, não, nada disso, não vai morrer. Na verdade, ele não quer que seus olhos se abram. Ele quer que você continue assim, cega, pensando que está tudo bem. Quer dizer, ele semeou uma dúvida. Se você observar hoje, o diabo faz a mesma coisa. É mais fácil você crer na mentira do diabo do que você crer na verdade que te liberta. Veja se não é verdade. No 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, ela influenciou ele, né? Ele não foi influenciado pelo diabo diretamente, mas ele comeu através dela. E aí diz o 7, então foram abertos os olhos de ambos, e comeram, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O comentário do bispo diz assim, a serpente disse à mulher, assim como a fé nasce de Deus, a dúvida nasce do diabo. Este semeou a dúvida no coração de Eva e a convenceu de que nem ela, nem Adão sofreriam qualquer consequência se comessem do fruto da árvore proibida. Ele torceu as palavras do Altíssimo, que havia afirmado que se comessem, certamente morreriam. Eva não só comeu do fruto, como também o ofereceu a Adão. Com isso, Satanás conseguiu atingir o objetivo dele, destruir a comunhão do homem com Deus. O pecado entrou na humanidade e com ele a morte. O diabo tem usado argumentos como Deus é amor e estamos na graça, para fazer as pessoas pensarem que não colherão os frutos da sua desobediência à ordem divina. É muito triste, né? E essa é a consequência que nós carregamos até hoje, né? Essa batalha espiritual.
Se o diabo não achou espaço nos céus, agora ele achou espaço aqui na terra, através do ser humano. A imagem e semelhança de Deus foi desfigurada. Agora, o ser humano passa a possuir a imagem e semelhança do diabo, né, na sua consciência, porque a pessoa passou a ter agora consciência do que era o mal. No 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Quer dizer, o pecado levou eles a se esconderem. O pecado nos afasta de Deus. Na verdade, o afastamento de Deus não está em Deus deixou o lugar dele. Não, Deus continua sempre no mesmo lugar. O ser humano, por causa da sua consciência, né, manchada, ele se afasta de Deus e se esconde. Né? No 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. O comentário do bispo diz: temi e me escondi. O pecado faz com que Adão e Eva tivessem os olhos abertos para o mal. Assim deixaram de se sentir à vontade na presença de Deus, e passaram a ter dúvida e medo no lugar da tranquilidade e da segurança que possuíam. A pureza e a inocência foram substituídas pela culpa e pela malícia. Por isso Adão sentiu vergonha do Criador e procurou se esconder dos olhos dele, o que é impossível de se fazer. Seguindo para o 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu de comer e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui um vai apontando para o outro, né, o seu erro. Eles não assumiram a culpa. A humildade nos faz assumir o nosso erro, admitir que erramos e com isso nos libertamos. Mas o orgulho não, o orgulho faz isso. A pessoa aponta: o erro foi dele, o erro foi do fulano. Essa é a consequência da permanência do diabo na vida de alguém. O comentário diz assim: a serpente me enganou. O Senhor Jesus se referiu ao diabo como mentiroso e pai da mentira. E ele age tanto dentro quanto fora das igrejas. No lado de fora, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não compreendam a palavra de Deus e, consequentemente, não se convertam. No lado de dentro, ele levanta falsas doutrinas, causa rebelião e faz com que as pessoas cedam ao pecado e vivam pelos sentimentos. Além, é claro, de levantar falsos cristãos, falsos profetas, falsos pastores ou pregadores e até mesmo falsos apóstolos. Com isso, tem confundido e enganado muita gente. Veja que triste, né? O engano que vem pelo pai da mentira, né? E o diabo, ele apenas sugeriu. Ele não colocou a fruta na mão da Eva ou de Adão, ele sugeriu. E foi o ser humano que se dirigiu à fruta, né? Foi uma escolha. Por isso que aqui a gente vê bem a escolha, fica bem claro isso. Que a consequência da nossa vida, ela é a escolha que estamos fazendo. Se o mal não larga você, é porque as suas escolhas não estão sendo boas. No dia em que você escolher obedecer a Deus, a palavra de Deus vai te guardar. O 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, quer dizer, a mulher é forte, né? Ela iria sentir dor no parto. Também as dores de cólica, né? Por causa do período. E aqui ele fala: o teu desejo será para o teu marido. Quer dizer, ela será dependente emocionalmente do marido, né? Hoje a gente vê as mulheres empoderadas que elas dizem: eu não preciso de homem para nada. De fato, elas provaram isso com seu trabalho.
né? Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem uma boa fortuna, mas não são felizes. Continua infeliz, não depende de um homem, mas é infeliz no amor. Então, a mulher, se ela não tiver um homem de Deus, né, um homem de Deus do seu lado, ela continua sendo infeliz. No 17, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, quer dizer, agora ele teria que trabalhar para se sustentar. Se antes a terra produzia e dava tudo pronto para ele apenas comia, agora não. Agora ele teria que lutar para tirar da terra o seu sustento. No 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui entrou a morte. Antes não havia morte, não haveria morte. Deus criou o ser humano eterno. Tem pessoas que falam assim, pastor, se Deus é tão poderoso, por que Deus não destrói o diabo então? E os anjos, os demônios que andam com ele? Bom, Deus não criou o diabo para morrer. O diabo é eterno. Todas as coisas que Deus cria é eterna. Mas Deus criou o inferno para aprisioná-lo ali, Satanás. Se Adão e Eva não tivessem feito o que eles fizeram, né, desobedecido, o diabo não teria como atuar no meio da humanidade. Mas por causa da desobediência, então, se tornou rebelde, foi expulso. E aí, seguindo aqui, ele diz o 20, e achou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aí o comentário diz, e fez o Senhor Deus. Os sacrifícios e as ofertas passaram a vigorar após a queda do homem. Isso significa que ele só voltaria a ter acesso à presença de Deus e seria aceito por ele se realizasse sacrifício de animais. Esse ato simbolizava o futuro sacrifício do Senhor Jesus no Gólgota. Isto é, assim como a pele do animal serviu de vestimenta para cobrir a nudez de Adão e Eva, o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz cobriria e limparia toda a vergonha do pecado diante do Criador. Então, a única forma de nós termos os nossos pecados cobertos é através do sangue do Senhor Jesus. Então, até aqui não havia morte. Agora houve a morte de um animal e a pele desse animal serviu para cobrir a nudez. Então, remediou um problema, mas não resolveu o problema. Só o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele conseguiu resolver completamente a questão do pecado. Enquanto não há o arrependimento, então a pessoa está vivendo no pecado. E quem vive no pecado está dando condições ao diabo atuar. Quando a pessoa se arrepende, ela se entrega ao Senhor Jesus, então ela está coberta, marcada pelo sangue de Jesus. Então o diabo não pode mais tocar nela. Graças a Deus. No 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O comentário do bispo diz assim, fora do jardim do Éden. Embora o primeiro casal tenha sido expulso do paraíso, Deus nunca deixou de dar oportunidade ao ser humano para voltar aos seus braços. O sacrifício, a lei e todas as ações do Criador, até o seu último esforço, o de entregar o próprio filho para ser sacrificado, expressam o desejo dele de salvar e de se reconciliar com os homens para conduzi-los ao seu reino celestial. Então, hoje nós terminamos aqui, amanhã nós continuamos a meditação, então, através do livro de Gênesis, tá bom? Faça suas anotações. Se você estiver lendo na sua Bíblia, vai anotando o que Deus te chamou a atenção, faz umas marcações, pode escrever ao lado, por exemplo, algumas indicações, né?
como nós vimos aqui as anotações do bispo, ele indica alguns outros versículos da Bíblia. Se você quiser se aprofundar mais, então você entra aqui e você vai lendo esses versículos a mais que nós mostramos aqui, tá bom? Hoje nós meditamos até aqui, amanhã continuamos, mas se você tem gostado, dá um gosto no vídeo, né? Você compartilha com alguém, você subscreve no nosso canal para que você possa assistir os próximos vídeos e permanecer atento nessa meditação, tá bom? Continue meditando assim como nós estamos fazendo, para que o Espírito Santo possa falar com você cada vez mais e ele venha iluminar o seu entendimento para que você compreenda a vontade dele para você, tá bom? Que Deus abençoe você.